Fala galera, estamos aqui hoje, mais um dia inventando moda. Então já aproveita, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, porque hoje a gente está com uma pessoa aqui com uma experiência maravilhosa, ela já viajou o mundo inteiro, entende tudo sobre sustentabilidade, tudo sobre ESG. A gente vai ter uma aula maravilhosa e eu estou aqui com a Vanessa Spies para falar um pouco sobre esse assunto. Mas antes de a gente entrar nessa parte mais teórica, Vanessa, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, por ter aceito esse convite, né, através do Sacha, nosso amigo. Eu gostaria que comentasse um pouquinho sobre quem é a Vanessa. Claro, eu que agradeço o convite e fazer parte do canal. Quem é a Vanessa, né? A Vanessa é uma junção de um monte de coisas que aconteceram ao longo da minha vida, que graças a Deus eu falo que é junção de pessoas que passaram na minha vida e experiências, né? Então, eu comecei a minha trajetória profissional como designer, então eu sou formada em design de moda. Eu comecei como designer em uma das maiores redes hoje do varejo do brasileiro, que é a Renner, né? Então, eu comecei como designer na Renner e lá eu pude experienciar, né, os formatos tradicionais de negócio, de modelo de negócio e atuar como designer. E foi nesse cenário, entendendo, né, ali a estrutura, né, hoje que o varejo e o sistema de moda hoje trabalha, eu comecei a ficar um pouco inquieta, né, com o modelo que a gente estava inserido como negócio, né. E fui buscar, então, me especializar em sustentabilidade, porque essa inquietude me gerou um desconforto muito grande. Eu acho que é isso, quando o bichinho da sustentabilidade pica, é esse desconforto, né, que acontece com os processos que a gente está inserido hoje, convencionais do mercado, que nos traz esse momento de inovação, porque eu acho que sustentabilidade está muito atrelado também a inovação, né, e também expandir os horizontes em relação ao que a gente faz hoje. Então, como profissional, na época eu trabalhava como designer e eu colocava muito produto, né, em loja. A gente tinha um volume de produção de larga escala, né, como é conhecido, e aquilo me gerava uma inquietude. Poxa, esse modelo Ford, né, o que é o modelo Ford? É um modelo de produção em massa, toca produto em loja e não olha para um contexto geral, né? E isso me gerou uma certa inquietude e foi então aí que eu comecei a buscar esse caminho da sustentabilidade, começar a entender sobre modelos diferentes de negócio, né? Então, hoje existe a economia linear, né? O que é a economia linear? É um processo onde eu tenho um início, o meio e o fim, sem pensar no que acontece depois. Ou seja, eu desenvolvo um produto sem pensar nos recursos que eu estou extraindo da natureza, né? Sem pensar na qualidade, sem pensar em nenhum outro atributo. Eu coloco esse produto no mercado e eu não penso o quanto que esse produto vai durar, o quanto que esse produto, ele uma hora vai ir para a natureza, porque querendo ou não, todo o produto tem um fim, né? E esse fim hoje é pensado para virar lixo, né? E eu escutei uma vez do Edson Matsu, da Grendene, e ele falando assim, o lixo é um erro de design. E de fato, eu acredito muito nisso, né? Que o lixo, ele acaba sendo um erro de design porque a gente não pensa que esse produto vai durar, né? E justamente por isso eu comecei a entender o impacto do varejo e da moda relacionado ao mercado hoje que a gente está inserido, né? Então, esse movimento que há 200 anos já acontece em relação a essa produção em massa de economia linear, ela nos traz um cenário de impacto ambiental muito grande, né? Quando a gente está falando impacto ambiental, a gente está falando na famosa foto que aconteceu esses tempos do deserto do Atacama, empilhado de roupas, né? E resíduo têxtil. Por quê? Porque, de fato, nossas roupas, a partir do momento que a gente não consegue dar o destino correto para elas, ou elas não duram e esse descarte, ele é feito num aterro, né? E essa roupa não foi feita para estar num aterro sanitário. E esse aterro sanitário, a gente está falando de uma peça que talvez possa demorar 400 anos para se decompor se for uma fibra de um polímero que venha do petróleo. Certo. Né? O pessoal não tem dimensão a quantidade de resíduo que é gerado através de uma indústria da moda, da confecção, né? Exato. Eu acho que é um dos ramos mais poluentes que tem no mundo hoje, né, Vanessa? Sim. A indústria da moda é um dos principais setores que mais polui, que mais entrega, né? Em todo o mundo hoje.
E o impacto, ele tá relacionado ao ambiental, em relação a todo esse aspecto de produção e também de resíduo, de descarte, né? Mas ambiental, eu conto uma história, assim, que quando eu estava estudando sobre sustentabilidade, me impactou muito, assim, que foi uma história de Mumbai, de um cachorro, de uma cidade onde os cachorros de rua, eles estavam ficando azuis. E ninguém entendia da onde que estava vindo essa doença desse cachorro ficando azul e o que estava acontecendo. Foram ver, era uma empresa de jeans que estava descartando de forma incorreta, né, o tingimento da indústria em um lago onde os cachorros iam lá tomar água. Então, é a responsabilidade, né, ambiental que todos nós temos, tanto como indivíduos como empresas também. A gente precisa ter essa responsabilidade ambiental, né? E graças a Deus a gente está trilhando esse novo caminho, né? E social, porque de fato a gente não pode separar o ambiental e o social, porque nós somos pessoas e nós impactamos pessoas diariamente, né? Perfeito. Então, de que forma a gente pode impactar positivamente, né, a sociedade através dos nossos serviços, do nosso trabalho. E de fato foi um dos momentos também que mais me marcou, foi a história do Rana Plaza, né? A gente está aí na semana do Fashion Revolution, que é uma semana que tragicamente ela aconteceu por causa do Rana Plaza, que é um dos maiores prédios de estruturas lá dentro da Índia, que tinha uma estrutura que era condições análogas à escravidão. E esse prédio desabou com todas essas pessoas morrendo, mais de 2.000 pessoas morrendo, né? Então, esse impacto que a moda tem, e a moda é linda, eu sou apaixonada pelo varejo, eu sou apaixonada pela estrutura, mas eu também sou apaixonada pela transformação que a gente precisa fazer de fato como um setor para não acontecer mais esse tipo de coisa. E tem muita coisa legal acontecendo, tem muita novidade sobre inovação, né? Sobre trazer, inclusive, peças de regeneração do meio ambiente, né? Então, a gente tem muitas opções, assim, num cenário de 5 a 10 anos, muita coisa mudou, graças a Deus. Assim, eu acho que a gente está vivendo uma fase muito legal para a indústria, porque a indústria também está começando a falar sobre sustentabilidade. Eu acho que esse movimento é muito importante. Eu acho que o mercado num todo começou a se atentar para isso. A entrada de carro híbrido, a tal da energia solar, né? Começou aos poucos, aquilo que a gente vem falando há muito tempo, que Exato. uma coisa que a gente vive pregando dentro principalmente aqui na empresa, a questão do produto ser durável, que ele não vira lixo. A gente conversava semana passada sobre as postagens que são feitas de forma não pensadas, porque são servidores gigantescos, Claro. utilizando de energia, utilizando de prédios, e isso não deixa de ser lixo, porque quando a gente posta algo que realmente não faz sentido, a gente começa a gerar um lixo virtual que foi colocado na mente das pessoas que está numa nuvem. Não está numa nuvem, né? Está dentro de um prédio, gerando resíduo, gerando um lixo literalmente virtual. Então, assim, vem muito a telar isso. Então, vamos deixar para falar um pouco sobre os últimos 5 anos na próxima pergunta.